Oi, Gabi. Quem é SP Bancado 1994? Fala o nome pra mim, que eu não tô conseguindo reconhecer pela foto aqui. Tudo bem, amores, com vocês? Quem mais tá por aí? Manda um oi aí pra mim. Gente, olha, mil perdões pelos remanejamentos aí de última hora. Eu ainda tô, assim, nesse processo que eu já expliquei aqui pra vocês, né? De tem dias que eu tenho que remanejar toda a rotina, e às vezes acaba tendo imprevisto, tem dias que o Felipe tá me solicitando mais. Gente, olha, a maternidade tem toda uma demanda, assim, que não é só física, né? Não é só demanda operacional de cuidar do bebê, mas tem toda uma demanda emocional também, né? Então, às vezes tem dias que o bebê não tá tão bem, e daí e aí demanda uma outra atenção nossa, um outro remanejamento da nossa rotina, tá bom? Quem é mãe aqui no curso sabe do que eu tô falando, então não foi falta de programação pra estar aqui hoje no horário, nem falta de respeito com vocês, tá? Mas eu tenho que ter todo um remanejamento, porque eu tenho que me organizar pra poder estar aqui, né? Pra poder organizar tudo aqui, pra poder dar aula, pra fazer essa transmissão ao vivo. E isso demanda um tempo. Então, sempre que tem algum imprevisto, algum horário dele que muda na rotina, às vezes um dia que ele não tá bem, aí é assim, a Ruth escreveu assim, a gente sabe, bebê é uma caixinha de surpresa. A Ruth tá com bebê também. Quantos meses tá o seu bebê, Ruth? Já. Eu vi uma foto dele desse jeito, é tão fofinho. Então, eu sei que pra quem é mãe aqui no curso, eu nem preciso explicar muito, né? Ou é mãe ou convive de perto com quem tem bebê. Então, a coisa pega a gente de surpresa e não tem jeito, né? Eu, no começo, quando aconteciam coisas desse tipo, eu me culpava um pouco mais. Eu falava, ai meu Deus, não deu pra fazer isso, não deu pra fazer aquilo. E eu fui aprendendo também, né? Que é isso, o ciclo é esse. O que dá pra fazer é isso, né? Mas só pra vocês entenderem que não foi uma falta de respeito, nenhum descaso com vocês, tá, gente? Porque eu não gosto de descumprir o horário dos meus compromissos, tá? Mas só pra vocês entenderem que como eu estou com o Felipe em casa ainda, né? Todo aquele processo que eu já expliquei aqui. Então tem dias que são totalmente imprevisíveis, tem noites muito mal dormidas ainda, então manhãs que às vezes são um pouco mais atribuladas, e aí pra eu estar aqui no horário tem todo um processo, né? Gente, eu nunca ia identificar que era a Ruth. Ela falou que entrou no e-mail errado, né? A conta de gamer do Henrique. Por isso, né? Eu falei, gente, quem que é esse aluno? Que nunca apareceu aqui nas aulas. E tá ao vivo ainda, né? Não, mas tudo bem, meu amor, não tem problema não. Era só pra eu saber quem que é. Mas é isso, tá, amores? Em relação ao atraso aí, aos remanejamentos, é só pra não ficar coisa solta pra vocês falarem assim, vocês não falarem assim, olha a Rosi que cretina, né? Não tá cumprindo os acordos com a gente, mas não é isso não, tá? Não é esse descaso não. É só realmente quando não tem como mesmo. Aí a gente tem que remanejar pra um dia, pra outro. Acho que foi semana passada, retrasada, que eu precisei trocar o dia, né? Que ele tava me solicitando mais por causa dos dentinhos, aí não come direito, aí mama muito mais e não fica bem, fica irritado. Então é uma série de coisas, né? Que a gente, enquanto mãe, vai se remanejando. Inclusive, o tema da nossa aula de hoje é vida intrauterina, né? Amores, é o seguinte, eu sei que tem muitas mães aqui no curso, né? Então eu vou dar um aviso em relação à aula de hoje. E todo mundo aqui é filho de alguém, né? Por isso que eu tô dando essa aula, tá bom? Mas por que eu tô falando que eu sei que tem muitas mães aqui no curso? Tem mães de bebês e tem mães que já têm filhos adultos, adolescentes, crianças. A ideia dessa aula não é trazer pra você que é mãe peso, não é trazer pra você culpa. A ideia da aula não é essa. Então, seja você mãe de adolescente, mãe de bebê, mãe de criança, gestante que tá me assistindo agora, a ideia não é trazer culpa ou peso pra você e pro seu processo enquanto mãe, enquanto ser humano. Por que eu tô dando esse aviso antes de começar tudo que vai ser explicado aqui hoje? Eu tô dando esse aviso porque você vai entender ao longo da aula de hoje o impacto que as emoções da nossa mãe têm na nossa saúde emocional e o impacto que a gente, enquanto mãe, pode gerar na vida de um filho. Não só no processo de criação e educação dele, que são coisas que eu já expliquei aqui, na questão da formação de autoestima, essa coisa toda da educação violenta, que está enraizada muito ainda na gente, na nossa sociedade, na nossa cultura. Não só nesse aspecto, mas falando agora do aspecto da vida intrauterina mesmo. O que a mãe experiencia durante a gestação impacta a nossa vida para sempre. Claro que a gente pode curar, ressignificar, nem tudo está perdido,
Mas até que a gente tome consciência e comece a trabalhar para curar isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Entendem? Então, olha só. Quando um bebê nasce, ele não é uma tela em branco. Eu sempre digo essa frase, eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que fica claro para nossa mente assim o que eu tô querendo dizer. Quando um bebê nasce, ele não é uma tela em branco. Ele já vem trazendo com ele uma série de experiências que foram vividas na barriga da mãe, na vida intrauterina. Então, a gente tem, culturalmente, inclusive, a crença de que a vida começa quando o bebê nasce, mas a vida começa muito antes. Essa crença é tão forte na nossa cultura que a gente só comemora um ano de vida do bebê depois que ele tem um ano de nascido. Mas depois de um ano de nascido, ele não tem um ano de vida. Ele tem 1 ano e 9 meses de vida. Percebem o que eu tô falando? Tem algumas culturas que comemoram o primeiro aniversário do bebê depois de 3 meses de nascido, que é quando totaliza os 12 meses de vida, que são os 9 meses da gestação, que às vezes vai até 10 meses. E só depois que eu virei mãe eu entendi isso, que tem gestação que dura mais de 40 semanas, né? Pode ir até 42. Então, vamos pegar o tradicional, né? Que são os 9 meses. Meu bebê nasceu de 9 meses. Então, contando os 9 meses da gestação, mais os 3 meses depois de nascido, tem algumas culturas que celebram o primeiro aniversário nessa fase. A gente celebra 1 ano depois de nascido. Então é como se inconscientemente, a gente faz isso até sem perceber, a gente só contasse, começasse a olhar para a vida a partir do momento que o bebê está fora da barriga da mamãe. E não é assim que acontece, né? A gente tem uma série de experiências, de sensações dentro do útero. Entendem? E isso vai impactar toda a nossa vida. Então o bebê que nasce não é uma tela em branco, a vida não começa após o nascimento, ela começa muito antes. A gente tem estudos hoje dentro dessa área que falam até do período de pré-concepção, de antes da concepção, que aí vão entrar em estudos mais espirituais mesmo, questões de espiritualidade, de entender como que esse espírito se conecta, ressoa com essa família que ele vai encarnar, como que é esse período de observação, aí entra uma outra parte. Mas a gente vai focar hoje na vida intrauterina mesmo, que é menos complexo. Quer dizer, é extremamente complexo, mas é menos complicado para nossa mente entender, porque é mais tangível, o bebê realmente está lá, né? Então, quando eu começo a falar de coisas que estão antes da concepção, talvez para sua mente fique um pouco complexo de entender, então a gente não vai se aprofundar tanto nisso, a gente vai falar da concepção em diante, tá bom? Então, você já entendeu que o bebê, quando ele nasce, ele não é essa tela em branco, como eu falei, um vazio, um espaço vazio que agora vai ter as experiências dele. Então, muitas das coisas que a gente experiencia na nossa infância, lembra que eu já falei isso aqui? Muitas das coisas que a gente experiencia na nossa infância já são eventos que estão sendo criados pela nossa mente inconsciente, decorrentes de experiências que nós estamos carregando da nossa vida intrauterina. A gente fala muito em terapia de trabalhar e cuidar da nossa criança interior. Só que quando a gente fala de cuidar do nosso bebê interior, é como se a gente estivesse indo mais na raiz da coisa ainda, entendem? Eu lembro que eu tive muitos momentos nesse meu processo de autoconhecimento, onde eu olhava pra mim e dizia assim, gente, eu tô sentindo tal coisa, tal sensação. Eu carregava uma sensação específica, algumas emoções específicas que eu buscava eventos na minha infância que pudessem ter desencadeado aquilo e eu não encontrava. Olha que louco isso. Eu buscava, assim, dentro da minha memória, eventos que pudessem explicar o porquê de eu sentir aquilo e eu não encontrava. Quando eu cheguei nesse estudo da vida intrauterina, eu falei, muita coisa faz sentido. Aí começou a cair muita ficha. Porque para pensar, no momento em que você está dentro da barriga da sua mãe, ou para você que é mãe, no momento em que seu filho esteve dentro da sua barriga, naquele momento vocês eram um corpo só. Então tudo que a mãe sente, o bebê sente igual, da mesma proporção. Porque eles estão conectados não só fisicamente, mas energeticamente, fisicamente, biologicamente. Então são vários níveis de conexão. Emocionalmente, são vários níveis de conexão que estão acontecendo ali naquele momento. Inclusive, o bebê, ele se identifica de tal forma com o inconsciente da mãe
que durante um bom tempo ele acha que ele e a mãe são a mesma pessoa. É somente por volta dos 2 anos que começa a surgir no bebê essa compreensão do eu. Até os 2 anos de idade, o bebê ainda está tão identificado com o inconsciente da mãe que ele pode manifestar dores do inconsciente dela. Então, quem é mãe aqui, com certeza em algum momento já percebeu que o dia que você não está bem, o seu filho também não fica bem, o seu bebê também não fica bem. Pode observar. E às vezes, nesse trabalho aqui que eu faço de orientar mães, eu sempre falo assim, às vezes você já amamentou, já trocou fralda, já deu banho, já fez tudo que podia, fisicamente, né, por aquela criança, para confortar, e aquela criança às vezes continua alterada, continua irritada. Então pode observar o seu emocional nesse dia, como é que está. Porque isso vai se refletir na vida e nas ações, nas manifestações desse bebê. Então, o bebê ele manifesta o inconsciente da mãe até os 2 anos de idade. Então, é mais uma oportunidade que a maternidade traz pra gente, para que a gente olhe pra gente mesma. Olha que lindo isso, né? Gente, a maternidade e a paternidade, né? Mas eu vou falar especificamente da maternidade porque eu sou mãe, eu não sou pai. Então, a maternidade, ela traz pra gente uma oportunidade de autoconhecimento ímpar. Porque quando a gente se torna mãe, vem à tona tantas coisas que a gente sequer imaginava que a gente estava carregando. Eu sempre explico que durante a gestação acontecem alterações cerebrais importantes que fazem com que a nossa parte emocional fique mais aflorada. Algumas regiões cerebrais que é responsável pela parte emocional têm a sua atividade intensificada. Isso faz com que emoções aflorem. Só que lembra aquilo que eu já expliquei aqui? As emoções são respostas intrapsíquicas, ou seja, são respostas automáticas a partir da programação mental e inconsciente que está lá. Então cada mulher vai aflorar, vai se manifestar de uma forma diferente. Só que vai aflorar o que está lá. E nesse aflorar, é como se colocasse uma lupa nas suas dificuldades, nas suas sombras, para que você possa curar e iluminar elas. Olha que lindo isso. É uma oportunidade muito grande de você conhecer coisas que você não sabia. No puerpério, a mulher vai passar por uma fase ali, ó, psíquica, muito frágil, muito sensível, muito delicada, que também vão aflorar muitas sombras emocionais. E como eu falo sempre, a sombra é o quê? É aquilo que você não enxerga. E a partir do momento que você enxerga, você tem a oportunidade de reconhecer, aceitar e curar aquilo na sua vida. Então a maternidade traz pra gente uma oportunidade de crescimento e de autoconhecimento muito grande. Então, quando a gente começa a entender toda essa simbiose de emoção, como que isso tudo funciona, isso tudo clareia muita coisa da nossa história. Porque é como eu sempre falo, gente, falar de maternidade e paternidade é um assunto importante para todo mundo, não é só para quem é pai e mãe, porque todo mundo é filho de alguém. E você entender todas essas complexidades emocionais auxilia na sua dinâmica com os seus pais e com os seus filhos. E se você não tiver filho, você é filho de alguém, como eu acabei de falar. Então ainda é para você esse assunto. Você entender questões de estrutura social, questões culturais relacionadas à maternidade e à paternidade, isso tudo é extremamente importante. Isso tudo também cura a gente. Isso tudo também faz com que a gente tire muitos véus de coisas que a gente não enxerga. Entendem o que eu tô falando? Mas, voltando para a vida intrauterina, o bebê, ele se identifica com o inconsciente da mãe. Então, existe esse acoplar aí, vamos dizer, essa super identificação, e você já desde a barriga da sua mãe, com o seu inconsciente em formação, você está acessando o inconsciente dela. Agora, olha que loucura quando você começa a parar para pensar nisso a fundo. Você está acessando o inconsciente da sua mãe, que acessou o da mãe dela, e a mãe dela acessou o da mãe dela, e aí você começa a ver que cada inconsciente está trazendo coisas da ancestralidade, porque você não está acessando só dor, né? Também tem a parte positiva da coisa. Quanta força a sua mãe tem, quantos talentos, quantos dons, quantas habilidades, quantas qualidades, quantas coisas ela já iluminou dentro dela. Isso você também acessou. Não é só as sombras, as coisas negativas, não. As dores, não é só isso, não. Mas, olha só, quando você para pra pensar, você fala, caramba, eu acessei o inconsciente da minha mãe enquanto eu tava na barriga dela. E o inconsciente da minha mãe tava trazendo toda a carga que veio antes. Não tinha só a carga dela. Porque a mãe dela acessou o da avó dela, o da avó acessou o da bisavó. Então assim vai. E todos vão trazendo e passando para gerações próximas. E é por isso também que quando a gente se cura, a gente cura as próximas gerações. Porque a gente está curando também toda uma carga ancestral que está com a gente.
Isso é passado pela vida intrauterina e isso também é passado a nível de DNA, essa carga genética. Crenças também são passadas na vida intrauterina e também pela genética, pelo DNA. Gente, quando a gente fala de crença, é tudo tão complexo. Eu sempre falo muito do que você sentiu ou forte impacto emocional ou viu repetidamente na sua infância. Geralmente, quando a gente fala disso, a gente tende a voltar o nosso olhar somente para as experiências que a gente teve em casa. Mas nós não somos moldados só dentro da nossa casa. Existe influência cultural, existe influência social. Existe uma série de influências que não acontecem só dentro da nossa casa. Por isso que é sim nosso papel, enquanto pessoas que estamos despertando a nossa consciência, também trabalhar por uma sociedade melhor, trabalhar profundamente o nosso individual e também promover mudanças no coletivo. Entendem o que eu tô falando? É aquilo que eu já falei numa aula, uma coisa não invalida a outra. O fato de você estar trabalhando profundamente a sua cura interna não invalida o fato de você ter que olhar sim para questões sociais, porque você está inserido nisso. E o fato de você trabalhar questões sociais não invalida o fato de você ter que olhar para as suas questões internas. Porque a sociedade é formada por indivíduos doentes. Se cada um olhar para dentro de si e se curar, a gente cura a sociedade. Porque cada indivíduo afeta a sociedade. Só que a sociedade também afeta cada indivíduo. Olha que complexo isso, né? Entendem? Então, isso é um despertar muito grande. Então, quando a gente fala de crenças, nossa, a coisa é muito profunda. Imagina você, de repente, estar carregando uma crença lá no seu DNA que é do seu tataravô, nem é sua. Da sua bisavó, sabe? E vem. Então, se você não estiver atento e fazer esse trabalho de autocura, de autoconsciência, de autoconsciência, de autoconhecimento, você vai seguir passando esses padrões. Então, volto a dizer, hoje eu tô falando aqui mais da questão intrauterina, nem tô entrando tanto em questões comportamentais, educacionais, porque daí é um outro processo também que se desenrola junto com isso. Mas falando da vida intrauterina, é importante que você entenda que não existe e não existiu na sua história de vida outro momento, outro período da sua vida aonde você se desenvolveu tanto quanto durante a sua vida intrauterina. O período que você esteve na barriga da sua mãe foi o seu período de maior desenvolvimento enquanto ser humano. Você estava se desenvolvendo em todos os níveis. Emocional, físico, fisiológico, biológico, espiritual, energético, mental. Todos esses níveis e tantos outros estavam em desenvolvimento no momento em que você estava dentro da barriga da sua mãe. Então, sim, tudo que a sua mãe sentiu, você sentiu e influenciou tudo isso que estava se desenvolvendo. Ali na barriga da sua mãe, você teve o seu primeiro aprendizado de vida. E foi influenciado pelas experiências dela. É claro que a gente também não chega na barriga da nossa mãe como uma tela em branco. O nosso DNA não chega zerado na barriga da nossa mãe. Porque a gente vem trazendo carga ancestral, memória de outras vidas. E a epigenética já comprovou isso. Então o seu DNA ele não chega zerado no momento em que seu corpo está sendo ali, está em desenvolvimento. Também tem uma carga espiritual, ancestral, de memórias que está ali. Tanto é que, se você pegar irmãos gêmeos que estiveram na barriga da mesma mãe, na mesma gestação, eles vão ter crenças diferentes, experiências diferentes, sensações e percepções diferentes sobre as mesmas experiências. Percebem? Porque toda essa carga que eles vêm trazendo também influencia a percepção que eles vão ter do que eles vão viver dentro da barriga da mãe. Tá fazendo sentido? Então falar de tudo isso é muito complexo, gente. Mas a gente precisa entender a importância que isso tem. Quando a gente fala de vida intrauterina, a gente está falando de memória. Então, quando a gente fala de memória, a gente está falando de uma memória. A gente tem memória declarativa, que é uma memória que a gente consegue declarar, explicar, lembrar, explicar os fatos. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi assim. Aí tá, isso é uma memória declarativa. Só que a gente tem também
o que a gente chama de memória de procedimento, que é uma memória que está gravada a nível intracelular, bioquímico, inconsciente, energético, fisiológico, tá no nosso sistema nervoso. Então, quando a gente fala de vida intrauterina, a gente está falando dessa memória de procedimento. Porque imagina só, os seus órgãos estavam em formação dentro da barriga da sua mãe. Às vezes a mulher costuma descobrir a gestação por volta da 5ª semana. A gente fala que é a 5ª semana porque nunca dá para o médico saber exatamente qual dia aquela mulher transou e engravidou. Então a gente dá um valor aproximado ali, uma data aproximada de acordo com a data da última menstruação dela. Mas, na verdade, essas 5 semanas seria em torno de 3 semanas de gestação real, não 5. 5 é a data que a gente dá, mas na prática da coisa seria em torno de umas 3 semanas. Só que como não tem como saber o dia exato, a gente fala que são 5, entenderam? Por volta da 3ª semana, o que está se formando? O coração. É o primeiro órgão que se forma. E aí imagina você, mãe, ou a sua mãe, que lá na 5ª gestação, que lá na 5ª semana da gestação, descobriu que estava grávida. Qual foi o impacto da descoberta dessa gravidez? Foi um susto? Foi uma não aceitação? Foi uma rejeição? Foi tristeza? Foi um choque? O que foi? Esse impacto emocional influencia no desenvolvimento desse órgão. Eu já vi histórias de pessoas que a mãe teve uma dificuldade brutal na aceitação da gestação, logo de cara, assim, ó, logo que descobriu. E a gente tem que ter respeito por mulheres que têm essa dificuldade, sim, é claro, como eu falei, trazer essas informações não é para gerar culpa para essas mães, mas é para entender a responsabilidade que a gente tem dentro disso. Então eu já vi casos de pessoas que a mãe teve essa dificuldade, a pessoa desenvolveu um problema, inclusive, fisiológico no coração. Um sopro ou algum outro problema. Porque era o período em que aquele órgão estava em desenvolvimento. O período mais crítico de desenvolvimento do feto na gestação é o 1º trimestre. É o período que todos os órgãos estão realmente se desenvolvendo. Depois do 1º trimestre, tudo está em processo de maturação, de aprimorar, mas o primeiro desenvolvimento é no 1º trimestre. E geralmente o 1º trimestre é o trimestre mais conturbado emocionalmente para as mães. Olha que doideira isso, né? Gente, o meu 1º trimestre da gestação foi muito delicado, emocionalmente e fisicamente. E foi delicado emocionalmente justamente por causa das brutais alterações hormonais e por causa do fato de eu estar passando mal o tempo todo, também por causa dos hormônios. Então, eu parei de vomitar, acho que com 4 meses. Eu parei de enjoar com quase 6. Eu passei muito mal na gestação. Muito, muito, muito mal. Todo dia, o tempo todo, sem parar. Dia e noite passando mal, dia e noite vomitando, dia e noite enjoado. E tudo isso afeta o emocional da gente. Então, eu não tô aqui pra trazer culpa pra você, não. Porque eu sou mãe também. Não tô aqui pra dizer que você tem que ser uma mãe perfeita pra você não acabar com a saúde emocional do seu filho. Não é isso. Mas é pra gente entender influências que a gente pode ter gerado e trazido e como que a gente pode trabalhar isso. Trazer essa consciência e não trazer culpa. Entenderam? Então, esse período de desenvolvimento que a gente fica na barriga da mãe pode gerar uma série de coisas inconscientes que vão desencadear eventos posteriores na nossa vida. Eu já vi histórias de pessoas que a mãe tinha tido abortos antes daquela pessoa, antes da mãe engravidar daquela pessoa, a mãe teve outras gestações e abortou. Aborto espontâneo ou tirou, enfim, teve aborto. E às vezes aquela pessoa que chegou ali, sentiu aquele campo energético de morte ali dentro do útero da mãe, olha que loucura isso. Trouxe pra pessoa uma sensação assim de, eu só tô aqui porque fulano morreu. E uma culpa, uma carga assim de, tá, eu vou acabar com a minha vida então. Sabe uma coisa mais ou menos assim? Imagina que você tem um passeio muito legal pra ir, e aí você sabe que outra pessoa também vai. Aí não dá certo dessa pessoa ir, e você vai. E você sabe que a outra queria. Aí você faz de tudo pra aquele passeio ser uma merda, pra você poder voltar e dizer, tá vendo? Ainda bem que você não foi, porque eu fui e me lasquei. Tem gente que faz isso.
Ah, meu irmão aqui não nasceu, então eu vou fuder com toda a minha vida, porque daí, inconscientemente, é como se eu estivesse fazendo isso. Ainda bem que você não nasceu, viu? Você viu? Eu nasci e me lasquei. Eu mesma carregava esse padrão inconsciente. Então eu não tô falando isso porque eu sou louca, não. E já vi outras pessoas tratarem isso em terapia também. Minha mãe teve 5 abortos antes de mim. Espontâneos, né? Minha mãe tinha um problema específico lá que fazia com que ela não conseguisse levar a gestação adiante. Inclusive, para eu nascer, ela teve que fazer cerclagem, que é um procedimento delicadíssimo. E eu já tava grande quando ela fez, já tinha até passado do período que podia fazer. Com 5 meses eu encaixei, né, virei para poder abortar. Então, eu já vi muitas pessoas que carregavam sensações, por exemplo, a mãe escondia a gestação, tinha vergonha, ou foi muito julgada por estar grávida, e aquele bebê cresceu e virou um adulto que se escondia, que se anulava também. Entendem o que eu tô falando? Então, gente, falar de vida intrauterina, o buraco é muito mais baixo. Então é necessário que você tome consciência da história de vida da sua mãe e do que foi a sua gestação, para que você possa entender a sua história, para que você possa entender o desenvolvimento das suas emoções. Porque você foi afetado em todos os níveis, como eu falei. Energético, espiritual, inconsciente, fisiológico, em todos os níveis. Mães que têm uma gravidez emocionalmente muito desequilibrada podem afetar o desenvolvimento cerebral do bebê, porque é um nível de cortisol muito alto no organismo da mãe. Esse cortisol chega para o bebê, pode afetar o cérebro do bebê, pode afetar regiões cerebrais que estão ligadas ao desenvolvimento da parte emocional, e essa criança pode um dia ser mais propensa a desenvolver transtorno de ansiedade, depressão. Quando a mãe tem um pico de estresse na gestação ou tem um pico de ansiedade, o que chega de impacto para o bebê bioquímico é equivalente a como se a mãe tivesse ingerido 600 xícaras de café de uma vez só. Teve uma aula aqui também que eu falei em relação ao cigarro, vocês lembram disso? Que quando a mãe fuma, aquilo é um sofrimento para o bebê. Aquela química chega de forma agressiva para aquele ser que está em desenvolvimento, trazendo sofrimento físico, inclusive. E que pesquisas já comprovaram que mães que eram fumantes, quando o bebê, quando a mãe só pensava em fumar, que os batimentos cardíacos do bebê já aceleravam. Olha que doideira isso. Ele sentia. Como que um bebê pode conseguir sentir o que a mãe tá pensando, o que a mãe tá sentindo, e que a decisão, ele conseguia sentir a decisão da mãe de vou pegar um cigarro agora, e o coração do bebê disparava, porque era uma dor que ele sabia que estava se aproximando, então gerava essa ansiedade no bebê. E o coraçãozinho dele disparava. Uma pessoa que fuma, não fuma uma vez só. Vocês concordam? A pessoa que é fumante não fuma uma vez só. Então, ao longo da gestação, a mãe fumando várias vezes, gerou várias vezes no bebê essa sensação. Entendem? E isso pode sim tornar essa criança mais propensa a desenvolver transtorno de ansiedade. Na vida adulta ou durante a infância. Porque ela experienciou isso na barriga da mãe. Esse constante medo, essa constante ansiedade, essa constante aflição. Esses impulsos emocionais gerados por essa sensação. Eu tô dando o exemplo do cigarro, por conta dessa bioquímica que ele tem, mas as nossas emoções também são bioquímicas. Lembra? Também são reações bioquímicas. E como que chega pro bebê essas reações? Entendem o que eu tô falando, gente? Então, tudo isso é extremamente complexo. Entender isso pode clarear um tanto de coisa na nossa história. Deixa eu só ler os comentários aqui. Minha gravidez não foi planejada. Quando soube que estava grávida, senti medo. Medo de não ser boa mãe, pois não tive referência materna de minha mãe. Bateu medo e insegurança de não ser uma boa mãe. Mônica, isso é muito comum. É muito comum. As mães lidarem com essa sensação de medo, de insegurança, de medo de não dar conta, de não saber cuidar do bebê, de não dar conta da demanda emocional e de não saber como lidar. E aí, o que acontece? Quando a gente adentra a maternidade, isso faz com que a gente olhe para nossa criança interior, para a referência que a gente teve de maternidade, de paternidade.
E é por isso que a maternidade traz também essa oportunidade de cura que eu falei lá no começo da aula. No começo da live eu falei disso. Essa oportunidade de cura, de crescimento. Entendem? Então, entender isso, tudo que eu tô falando aqui hoje, gente, pode ser um divisor de águas na vida de vocês. Enquanto mães e enquanto filhos. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe e ela falou uma coisa pra mim sobre a gestação, uma coisa que ela viveu durante a minha gestação, né? Enquanto ela tava grávida de mim. E aí a hora que ela contou aquilo, eu falei assim, como é que é? Fala de novo. O que aconteceu? E aí ela contou e eu falei assim, gente, isso foi muito impactante. Não tem como isso não ter me impactado. E caiu uma ficha pra mim no momento em que ela tava contando aquilo em relação a algumas coisas que eu já tinha vivenciado, experienciado na minha vida. Olha que loucura isso, né? Gente, quem quiser fazer pergunta, pode escrever aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, isso é só pra vocês começarem a ter noção, assim, ó, da pontinha do iceberg, quando a gente começa a falar de vida intrauterina. É só você parar pra pensar na grandeza, na magnitude do que tá acontecendo ali dentro. Gente, se as pessoas tivessem consciência do que é, da responsabilidade, da grandeza que é o período da gestação, o impacto que isso vai ter na vida daquele bebê, as pessoas teriam um cuidado diferente, um respeito diferente com as gestantes. Podem ter certeza disso. Essa aula que eu tô dando aqui hoje, isso deveria ser trazido assim, ó, pro mundo inteiro. As pessoas deviam ter essa consciência do quão grandioso é esse momento, o que está acontecendo no ventre de uma mulher gestante. Da grandeza da vida que está se desenvolvendo ali. Não tem só um corpo, como se fosse um boneco se desenvolvendo ali. Como eu falei aqui na live, tem uma série de coisas em desenvolvimento. Então, quantas mães passam pela gestação sem apoio, sendo julgadas, com dificuldades emocionais, com dificuldades no relacionamento, dificuldade financeira, com uma série de dificuldades. E isso tudo vai influenciar a vida daquele ser que está chegando. Isso tudo influencia. Quando a gente começa a levar essa consciência, talvez para uma gestante, como é o trabalho que eu faço, você levar essa consciência de que, olha, você precisa cuidar das suas emoções, porque isso vai influenciar a vida do seu filho por toda a vida dele. Quando a gente começa a trazer essa consciência, a gente começa a entrar num ponto assim, ó, de curar certas coisas na raiz. De evitar certas coisas na raiz. Entendem a grandeza disso? Olha o que a Eli escreveu. A gente escuta muito falar em depressão pós-parto, mas eu tive depressão pré-parto, que também é muito comum, Eli. Depressão pós-parto, infelizmente, é muito comum também, né? Por uma série de fatores na mudança da vida dessa mãe, falta de inteligência emocional. A mulher vai se deparar com uma série de coisas após o nascimento do filho, ela vai ter uma mudança brutal na vida, em todos os aspectos. Uma mudança brutal. Falta da liberdade da vida anterior. É como se a mulher que tinha aquela vida anterior morresse e tá nascendo outra agora. Que precisa reaprender a viver. É isso. Por isso que eu sempre no meu trabalho falo de matrescência. Que é essa transição que a mulher passa. Da mulher que é mãe da mulher que é só mulher para a mulher que é mãe. Existe uma transição. Eu sempre costumo comparar a matrescência com a adolescência. O que é a adolescência? É um período de transição. Você não acorda um dia lá, você é criança e acorda assim um belo dia, nossa, agora eu virei um adulto. Não acontece isso. Você passou pela transição que foi a adolescência. E quão conturbada emocionalmente foi a sua adolescência? Confusa. Uma montanha-russa de emoções, um monte de explosão hormonal acontecendo junto, assim como é no pós-parto e na gravidez. Tinha dias que você tinha uma baita saudade da sua infância e tinha dias que você estava super empolgado para fazer 18 anos logo. Não tinha isso?
Na matrescência, a mãe passa pela mesma coisa. Uma saudade absurda da vida anterior, muitas vezes, e nem por isso ela não ama o filho dela. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E justamente porque a gente tem essa romantização, as mulheres têm dificuldade de expressar as dores delas, porque elas sempre vão ser julgadas. Se você reclamar de cansaço, você não ama seu filho. Se você reclamar que você sente falta da liberdade antes, você não ama seu filho. Tudo você não ama seu filho. E na verdade não é nada disso. Muitas vezes as mulheres enfrentam falta de apoio, sobrecarga nas tarefas, sobrecarga mental, sobrecarga na criação do filho. Aquela mulher vai ser responsável por tudo no desenvolvimento daquela criança, na educação, na introdução alimentar, no desenvolvimento, tudo ela que cuida. E às vezes o pai, o genitor, não está presente, ou se está presente, não divide de forma igualitária tudo isso. E aí mais os processos emocionais, tudo que aquela mulher está passando, todas aquelas transformações, somada à privação de sono também, noites muito mal dormidas. No pós-parto acontece uma somatização de várias coisas que deixam sim as mães propensas a terem uma depressão pós-parto. Só que, como a Eli falou, a depressão pré-parto também é muito comum. Uma série de coisas pode desencadear uma depressão já na gestação. Dificuldade financeira, problemas no relacionamento, dificuldade em aceitar a gestação. Uma série de coisas. Quantas mulheres engravidam que não queriam ser mães e tá tudo bem em ter essa escolha? Tem muitas mulheres que conscientemente escolheram não ser mães. E tá tudo bem. Porque a gente vive na sociedade o que a gente chama de maternidade compulsória, que é justamente essa romantização, é vendido para a mulher a vida inteira essa ideia de que ela só vai ser feliz e realizada se ela for mãe. A mulher se sente quase que na obrigação de se tornar mãe. E quando ela se torna mãe, ela se depara com uma história para a qual ela nunca foi preparada. E é por isso que a gente tem aí os índices de depressão pós-parto crescendo da forma que estão crescendo. Gente, quando eu comecei a trabalhar com esse nicho, quando eu comecei a criar conteúdos para mães, quando eu me tornei mãe, quando eu comecei a conversar com outras mães, entender qual é a realidade delas, gente, eu tive dimensão, como eu já falei aqui várias vezes, do que é a estrutura social, machista, patriarcal que a gente está inserido. Somente depois que eu me tornei mãe foi que eu tive dimensão que em cima da mulher que não é mãe, essa estrutura já pesa de forma brutal, em cima das crianças também. Mas em cima das mães... Gente, tem coisa que eu tô falando aqui hoje que não estou desmerecendo quem não é mãe. Mas tem coisa que eu tô falando aqui hoje que só quem é mãe vai entender o peso disso. Porque quando eu não era mãe, parecia assim, quando eu via uma mãe falando certas coisas, você não entende e você julga. Quantas mães eu não julguei antes de me tornar mãe? E parece tudo muito mais fácil do que realmente é. Gente, isso porque eu tenho rede de apoio. Isso porque eu tenho o pai do meu filho presente. Ainda assim, o barato é desafiador. Imagina uma infinidade que a gente tem aí de mãe solo e tantas outras coisas aí que entram junto com a maternidade. E volto a dizer, por que eu tô falando tudo isso? E talvez você que tá me ouvindo não seja mãe ainda. Ou talvez já seja ou está se tornando. Tá gestante, não sei. Por que é importante você entender isso? E ainda que você não queira ser mãe, como eu falei, tomou essa decisão consciente. Por que é importante você entender isso? Porque você tem uma mãe. E a sua mãe passou por tudo isso. E muito provavelmente tudo isso que ela passou afetou você de alguma forma. Então a gente precisa entender também as cargas de opressão que as nossas mães sofreram. Gente, hoje eu olho pra minha mãe e eu falo assim, cara, eu entendo tanta coisa, tantas dificuldades que ela passou, que pra mim fica muito mais claro uma série de outras coisas. Isso não anula a violência que eu sofri, não é isso que eu tô dizendo. Não é você passando a mão na cabeça da sua mãe, minha mãe sofreu, então tudo bem o que ela me fez. Não, não é isso. Mas é você começar a tomar consciência de que a gente está inserido em um contexto muito mais amplo.
um contexto, uma estrutura social que faz sim, que leva sim, inevitavelmente as mães ao desequilíbrio emocional. Não tem como a gente falar de educação não violenta sem falar de sobrecarga materna. Porque muitas vezes a mãe que está dentro de casa educando de forma violenta, irritada, surtando com os filhos dentro de casa, é porque essa mãe está sobrecarregada. Nem tudo é só falta de inteligência emocional. Muitas vezes é também falta de inteligência emocional, dores da criança interior dela que ela precisa rever para poder educar. Mas muito também vem da sobrecarga. Uma pessoa sobrecarregada com tarefas, que é a realidade da maioria das mães. Uma pessoa sobrecarregada mentalmente, que é a pessoa que... Sabe aquele marido que às vezes ele que fala assim... Ah, se você pediu eu faço, mas se você não pediu, tudo bem. Se você pedir, ele executa a parte operacional. Mas e a parte organizacional? Quem teve que pensar nela? A mulher. Muitas vezes é assim. Em 98% dos lares é assim. Então, uma pessoa sobrecarregada, não há inteligência emocional que dê conta disso. Essa pessoa vai surtar, vai estar irritada em muitos momentos. Então, para a gente falar em educar os nossos filhos de forma mais respeitosa, nós precisamos falar de sobrecarga materna. Porque enquanto nós não cuidarmos das nossas mulheres, das mães, na sociedade, essas mães não vão ter equilíbrio emocional suficiente para cuidar dos filhos. E obviamente que as mães também têm responsabilidade de buscar a autocura e cuidar de si para também estar bem para educar. Mas vocês entendem como uma coisa é complexa, gente? Vocês entendem tudo que eu tô falando? E para você que tá me assistindo aqui agora, o quanto toda essa carga, que gente, o que eu tô falando aqui na aula de hoje é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. O julgamento que as mães sofrem, a pressão social, o machismo, os apontamentos. Olha, se eu for entrar assim, dá pra falar uma aula inteirinha só disso. As crenças de romantização que trazem uma carga de culpa para as mães de outro mundo, a falta de orientação que as mães têm, que se deparam com um monte de coisa quando elas se tornam mães, são pegas de surpresa com um monte de coisa. Tudo que eu tô falando é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. E só quem é mãe sabe o que é a rotina de cuidar de um bebê, de cuidar de uma criança. A demanda que isso dá. Eu já ouvi de muitas mães que elas carregam dentro delas, por mais amor que elas tenham pelo filho, porque olha o que eu já falei, isso não invalida o amor que você sente pelo seu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas de quantas mulheres eu já não ouvi que elas carregam dentro dela um luto pela vida que elas não vão ter mais. Pela liberdade que elas tinham antes e não vão ter mais. E tá tudo bem. É assim mesmo. Só que essas mulheres não têm nem espaço pra falar disso. Porque se elas falarem, elas são julgadas. Que não ama o filho, que não sei o que não sei o que lá. Então eu quero que você que tá me assistindo agora, se você já é mãe, para pensar o quanto a maternidade impactou a sua vida. Para pensar. Não sei se você foi mãe muito nova, não sei qual é a sua história. Mas para pensar o quanto a maternidade te impactou de uma forma que você não esperava, emocionalmente falando. E você talvez adentrou uma depressão que você não tinha antes, ou piorou uma depressão que você já tinha, eu não sei. Mas é necessário que você olhe também para esses aspectos da sua vida. Porque se você é mãe, isso é parte de quem você é. E não adianta você ficar só trabalhando ferramentas de inteligência emocional e autoconhecimento fingindo que essa parte sua não existe. Tudo está interligado. A maternidade com certeza trouxe muito crescimento para sua vida. Como eu falei, ela é uma oportunidade de autoconhecimento fantástica. Mas com certeza também trouxe coisas muito desafiadoras. E talvez nem com todas elas você conseguiu lidar de forma equilibrada. Porque a maternidade exige uma maturidade emocional que nem todo mundo tem. Só que todas as mulheres são cobradas de ser mãe. E isso é maternidade compulsória. Entendem? E tem também mulheres que têm muita maturidade emocional em dizer eu não vou ser mãe. Porque eu tenho consciência do que tudo isso significa na minha vida. E eu não quero. E tá tudo bem.
Entenderam? Deixa eu só ler os comentários aqui pra gente seguir, tá? A gente escuta muito falar... Ah, tá, esse comentário da Eli eu já li. Eu já vou falar mais um pouco sobre essa questão da depressão pré-parto, tá, Eli? Na gestação, que é a influência que a gente tem na vida intrauterina, tá bom? Sinto mágoa do meu ex por ele não ter sido mais delicado e paciente comigo. Muitas mulheres carregam essa mágoa, viu? Eu acho que ele foi egoísta e orgulhoso demais, não priorizou a nossa filha. Muitas mulheres carregam essa mágoa, Mônica. Não só do parceiro, mas também, às vezes, da sogra, às vezes de um outro filho, às vezes de um outro dos pais, de um outro parente, gente que não teve a devida compreensão com ela. Só que eu sempre falo uma coisa assim, às vezes nem nós mesmas temos compreensão do que está acontecendo com a gente naquele momento, do quão sensível emocionalmente nós estamos. Entendem? E às vezes a gente mesmo não sabe lidar com aquilo. Imagina se os outros vão ter esse alcance. Às vezes se a gente não tem, imagina se os outros vão ter. Então é comum que as mulheres tenham essa mágoa. Porque é um momento que você tá muito sensível, emocionalmente falando, né? E tem gente que, como eu falei, passa uma gestação com muita falta de apoio emocional e o pós-parto também. Porque rede de apoio, gente, não é só pra ajudar você a limpar a casa, não. Rede de apoio é pra dar suporte emocional, principalmente, pra essa mãe. Maternar de forma mais leve. Porque maternar mexe com todas as nossas estruturas internas. Todas. Eu estou desenvolvendo uma palestra para adolescentes, para falar sobre gravidez na adolescência. Porque isso é um assunto muito sério também, e é um assunto de saúde pública. E se tem uma coisa que eu gostaria de ter ouvido antes de ser mãe, e que eu gostaria de falar para outras mulheres que não são mães, eu não me arrependo da minha decisão, eu sempre quis ser mãe. E eu, quando decidi ser mãe, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. E veio num momento da minha vida assim, ó, e trouxe as curas, assim, bem necessárias para aquele momento. Mas eu sei que tem muitas mulheres que entram na maternidade comprando essa ilusão da maternidade florida colorida. E tem muitas mulheres que adentram a maternidade, se tornam mães, numa busca inconsciente de curar a criança interior dela. Numa busca inconsciente de eu vou ser a mãe que eu não tive. Sabe uma coisa mais ou menos assim? Quase como se fosse brincar de boneca. Isso existe também. Então, uma coisa que eu acho importantíssimo que as mulheres ouçam, principalmente adolescentes, é a magnitude, o que é a maternidade. Então, se você que está me vendo não é mãe ainda, se informe. Veja páginas que falem sobre isso. Converse com mães, entenda qual é a realidade delas, para daí você tomar essa decisão, se você quer ou não ser mãe mesmo. E se você vai ter a maturidade emocional que a maternidade exige. E lógico, gente, a gente tá falando aqui de um mundo ideal, onde todos os métodos contraceptivos funcionam 100%. E as mulheres que escolheram não ser mães e os métodos contraceptivos falham. Isso também acontece. E aí aquela mãe tem que desenvolver essa maturidade pelo meio do caminho também. Então tá tudo bem se você teve dificuldade também na aceitação da sua gestação. Às vezes você já tinha filhos, não queria ter mais filhos, porque você justamente já sabia o que era maternidade. E de repente veio mais um filho. Mas eu, com tudo que eu estudo, eu acredito que nenhum espírito chega aqui antes ou depois da hora. Chega na hora que tem que chegar. Existe uma infinita sabedoria que rege tudo isso aqui. Meu filho me trouxe um crescimento e curas que nenhuma outra coisa teria me trazido daquela forma. Então eu acredito nessa infinita sabedoria. Mas eu acredito também que se você, mulher, escolhe não ser mãe, você não deve ser julgada por isso. E que se você, mulher, escolhe ser mãe, você também não deve ser julgada por isso. Eu sou a favor do respeito. Entendem? Deixa eu continuar aqui. Tive depressão pós-parto, sentia falta de uma mãe, não da minha mãe, pois não convivi com ela. Fiquei com meu pai desde os 3 anos. História complicada. Sente falta de alguém pra cuidar de mim. A gente sente falta desse colo, né? Porque a mãe também precisa de colo, né? Não é só o bebê. Eu acreditava que não iria gostar do bebê e me senti o pior ser humano do mundo. Num dia em que ela nasceu, eu caí de amores por ela. Isso é muito comum também, né? Mães que relatam isso, que têm dificuldade de aceitar a gestação, têm medo de não gostar da criança, né? De não vir aquele amor avassalador logo de cara. Mas, gente, o amor nasce da convivência, nasce da construção. Se não fosse assim, mães adotivas não iam amar seus filhos. Então o amor, ele nasce no dia a dia, na construção. Porque tem muitas mulheres também que se culpam
Porque não sentem aquele amor avassalador no parto, como algumas sentem. E essa romantização ensina que toda mulher tem que sentir. E às vezes não, aquela mulher não sente naquele momento, mas ela vai construindo esse amor no dia a dia com os filhos. E tá tudo bem também. E entender isso pode aliviar uma carga de culpa para as mães também. Entendem? Só sendo mãe para entender outra mãe. Também não entendia certas posturas de certas mães. Peraí, subiu aqui. Aí a ficha caiu quando virei mãe. Acredito que me tornar mãe me fez uma pessoa muito melhor. Eu também, Mônica, com toda certeza. Ser mãe me fez uma pessoa muito melhor. Temos que lembrar que mãe é um ser humano como qualquer um e pai também. E eu não queria aceitar a gravidez no começo. Eu tive essa mesma sensação da minha mãe, que não ia gostar do bebê. Eu lembro, Ruth, que a gente chegou a conversar sobre isso. Eu super entendo o que você está falando, Rosi. Somos muito exigidas, principalmente nos primeiros anos da vida dos filhos. Estou tomando remédio. Achava que era a maior injustiça. Eu estava tomando remédio. Ah, eu lembro que você estava tomando remédio quando você engravidou, né? Achava que era a maior injustiça do mundo, mas não existe pontas soltas no universo. Entender isso foi essencial para a aceitação. É essencial, gente. Quando a gente consegue se reconhecer enquanto ser espiritual vivendo essa experiência humana, entender essa movimentação muito maior que está por trás de tudo isso, isso ajuda no processo de aceitação. Que sempre que eu atendo uma mãe, uma gestante que está tendo dificuldade nessa aceitação, eu sempre falo aquilo que eu ensino sempre. A aceitação não pode descer rasgando na garganta. É um processo que tem que ser trabalhado. Entendem? Amores, falar de tudo isso que a gente está falando aqui hoje é crucial. Como eu falei, esse assunto não é só para quem é pai, é só para quem é mãe. E a gente começar a entender coisas muito maiores e muito mais complexas. Que as nossas mães e que nós, enquanto mães, passamos já de cara quando a maternidade chega na nossa vida, já na gestação. Falando de depressão na gestação, né, que a Eli falou da depressão pré-parto, é muito difícil identificar a depressão na gestação. Por quê? Muitos dos sintomas da depressão também são sintomas da gestação. Alterações no apetite, alterações no sono, as oscilações emocionais, a hipersensibilidade emocional. Então, muitos dos sintomas que são sintomas de depressão também são sintomas comuns da gestação, por conta de todas aquelas alterações cerebrais que eu já expliquei. Então, às vezes, a mulher não consegue identificar que ela está num quadro depressivo. O que eu sempre falo é o seguinte: a constância da coisa é que você tem que estar atenta. Todo mundo tem momentos tristes, momentos de irritabilidade. Mas se você percebe que tudo isso está ficando muito constante, muito frequente, está precisando de ajuda. Na dúvida, procure ajuda psicológica. Não hesite em procurar ajuda. E, gente, se eu tivesse que dar um conselho ainda melhor do que esse, eu diria: procure ajuda psicológica de todas as formas. Você achando que você está com depressão ou não, vai ser melhor para você passar pela gestação de forma mais leve. Essa, eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para alguém. E isso é para quem está gestante e para quem não está gestante. Façam terapia. Procurem se conhecer melhor. Procurem ajuda, procurem direcionamento. Vão tratar as dores de vocês. Todo mundo precisa de terapia, não é só quem está em quadro depressivo. Seja uma depressão comum, depressão pós-parto ou depressão pré-parto, não importa. Todo mundo precisa de orientação emocional. Entendem? Então, vocês imaginam que se a maternidade ela traz toda essa carga, que não é brincadeira, a Mônica falou aqui, só uma mãe para entender outra mãe, e às vezes eu vejo mães julgando outras mães, gente, aí tá grave demais. Mas, cara, só uma mãe para entender na profundidade uma outra mãe. Tem coisas que eu compartilho com uma amiga minha que também é mãe de bebê, que eu só consigo compartilhar com ela. Se eu for compartilhar com uma mulher que não é mãe, não vai entender. Mas aquela amiga tá passando pela matrescência junto comigo, que é a Ana Tramontana. Às vezes a gente grava uns áudios que a gente chama de mãe terapia. Porque é uma mãe entendendo outra mãe. E a gente ama os nossos filhos imensamente. Mas tem coisas dentro da maternidade que só outra mãe pode entender, gente. E isso não é menosprezando quem não é mãe. É porque a gente, enquanto consciência aqui, enquanto espécie humana, enquanto consciência humana, em evolução, tem coisas que a gente só consegue entender quando a gente sente na pele. Fora isso, a gente não consegue. Tem coisas que a gente só consegue entender se passar por aquilo.
É por isso que eu falei uma vez, eu falei, lembra, a empatia ainda é um movimento do nosso ego, mas ela é necessária. Porque às vezes a gente só consegue entender e respeitar o outro quando a gente se coloca no lugar dele, quando a gente sente na pele, ou quando a gente passa por aquela experiência. Aí a gente entende na totalidade. Quantas coisas eu dizia, o meu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu, quando for mãe, não vou dar isso, não vou dar aquilo. A maternidade é mais ou menos assim, ó, você cospe pra cima, quando você se torna mãe, cai uma chuvarada na sua cara. De tudo que você cuspiu pra cima, assim, ó. Cai tudo nesse momento. E é por isso que eu acredito muito no respeito hoje, no não julgamento. Só que o julgamento tá aí, gente, ele existe no mundo. Não é só as mães que são julgadas. Todo ser humano é julgado e todo ser humano julga, porque a gente está se curando. Eu sempre falo muito disso também. Nós estamos em processo evolutivo. Agora que eu vi que tá balançando o vídeo aqui, que tá balançando a mesa. Então, amores, entender todo esse conceito que foi trazido aqui hoje é muito importante. Como eu falei, para você que é mãe, você entender os seus processos dentro da maternidade. Talvez você tenha um filho hoje de 18 anos, de 25 anos. Talvez você tenha um filho de 2. Eu não sei. Ou talvez você tenha mais de um, cada um com uma idade, eu não sei. Mas eu quero que você olhe para sua história e veja qual o impacto emocional, positivo e negativo, que a maternidade trouxe para sua vida. Qual o crescimento que trouxe e quais situações você ainda não conseguiu lidar. Quais situações dentro da maternidade para você foi um crescimento assim maravilhoso e quais situações foi como se você estivesse pisando numa casca de banana, escorregando e ainda não conseguiu levantar. E para você entender quais possíveis situações foi assim para sua mãe. E de que forma isso influenciou a sua vida. E de que forma você vai trabalhar para se curar disso. Esse é o ponto. Voltando para a questão da vida intrauterina, porque não tem como a gente falar de vida intrauterina sem falar de todas essas questões que a mulher está inserida. Porque tudo isso vai influenciar o emocional dela. A Ruth escreveu assim, quando eu era criança, muito agitada, muito mesmo, a Ruth era adolescente. Posso dizer que ela tá no próprio dilúvio, porque a Liliane é uma réplica minha. Meu Deus! Gente, olha só que interessante, né? Às vezes a mãe tem uma gestação muito conturbada e às vezes a criança tem um emocional mais agitado. Isso também é normal. Mães que têm uma gestação mais tranquila, a criança tende a ter um perfil mais tranquilo também. Isso influencia. Fatalmente, a gente querendo ou não. Então, como que foi a sua gestação? Entende? Então, eu durante a minha gestação, eu procurei um alinhamento tão grande emocional, mas tão grande, porque como eu falei, o começo foi muito conturbado, mas eu já trabalhava com inteligência emocional, eu já estava em terapia, eu já fazia um processo de autoconhecimento há muitos anos, então eu procurei alinhar ainda mais o meu emocional, porque eu falei, opa, se eu não cuidar aqui agora, no pós-parto a coisa pode ficar pior. Eu tive um puerpério muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu comecei a sentir mais dificuldades assim, emocionais em relação à maternidade depois que o meu bebê completou 1 ano, porque daí é outra fase, o bebê traz outros desafios. Aí eu já tinha voltado a trabalhar, e aí foram outros desafios que eu tive que lidar. Mas o primeiro ano de vida do meu bebê, emocionalmente pra mim foi mais tranquilo. Porque eu tinha feito todo um preparo na gestação. Entendem? E hoje essa fase que ele tá demanda coisas que não demandava o ano passado, né? Eu brinquei esses dias que ele tava subindo no lustre. Não para um minuto, sobe nas coisas o tempo todo. Ainda que ele ainda tem um perfil assim mais tranquilo. O Felipe é uma criança serena. Mas é uma criança que tá em fase exploratória. Então isso faz parte do desenvolvimento dele. Então são outros desafios. E a maternidade é isso. A gente passa por alguns desafios ali e depois a gente tem outros. Aqueles passam, a gente supera eles e depois vem outros. Cada fase dentro da maternidade tem os seus encantos e tem os seus desafios. É assim mesmo. Então passa um, logo vem outro. E tem fases que tem encantos e outras fases tem outros encantos. A maternidade é dual, como tudo na vida, gente. Ela não tem só a parte boa e também não tem só a parte ruim. Assim como tudo na vida. E uma coisa não anula a outra. Só que entenda que a sua mãe também foi reprimida nas emoções dela. A sua mãe também sentiu toda essa pressão que a maternidade traz. A sua mãe também sentiu todo esse peso. Talvez já gestante de você.
Talvez nos seus primeiros anos de vida, e lembra, nos seus primeiros anos você ainda estava nessa simbiose do seu inconsciente com o inconsciente da sua mãe. Quanto que você está carregando dentro de você que é da sua mãe, não é seu? Quantos padrões de comportamento você tem que são dela? Por que hoje eu tô falando tanto da maternidade, não tanto da paternidade? Porque a vida intrauterina, gente, a gente tá acoplado na mãe da gente. Então, obviamente, a mãe, ela tem uma influência muito maior no emocional do filho. Muito maior. Não é que o pai não tenha. Só que a criança sente tudo também, não é só o que a mãe sente. Tem pais que rejeitam o filho já na gestação. E a criança também sente essa rejeição. Apesar de ela não estar acoplada ao pai, esse campo energético de rejeição chega para a criança. Porque tudo é energia, né? Então as emoções do pai também afetam o bebê em desenvolvimento. É que a mãe afeta numa proporção muito maior, porque tem outros níveis ali interligados. Entendem o que eu tô falando? Então pegue essa aula e olhe para a sua maternidade e olhe também para os seus pais, o quanto eles podem ter te influenciado. Olhando hoje especificamente para essa questão da vida intrauterina. Você na barriga da sua mãe já tinha mente inconsciente. Olha o que eu falei, o coração foi o primeiro órgão que foi formado quando você estava na barriga da sua mãe. E é um órgão que carrega memória emocional de curto, médio e longo prazo. Que tem conexões neurais, como o nosso cérebro tem. O nosso coração se comunica muito mais com o nosso cérebro do que o nosso cérebro se comunica com o nosso coração. Olha que louco. É através dele que a nossa mente inconsciente se manifesta. E é por isso que é o primeiro órgão a ser formado na gestação também. Não é só a parte fisiológica. Claro que o coração tem a questão da sobrevivência, mas não é só isso. O seu inconsciente se comunica com o seu cérebro, mas ele se manifesta mesmo na potência através do seu coração. Do seu campo energético do coração. Quem me acompanha no meu trabalho me vê falando muito sobre isso. Entendem, amores? Então, eu volto a dizer, falar de maternidade e paternidade, quando a gente está falando de inteligência emocional, é extremamente necessário. Porque a gente precisa entender as dinâmicas que os nossos pais foram inseridos, para a gente entender as dinâmicas que eles trouxeram pra gente, para que a gente também consiga ser contraponto com toda essa violência que existe na estrutura social, contra mães, mulheres e crianças. Para que a gente consiga ser contraponto de não passar para as próximas gerações crenças ruins que chegaram na nossa vida. E para que a gente entenda o quanto da minha mãe eu estou carregando, o quanto do meu pai eu estou carregando. Você é metade seu pai e metade a sua mãe. E quantas coisas positivas você carrega deles também. E tomar consciência da sua própria história é tomar consciência inclusive da sua vida intrauterina, não é só da sua infância. É tomar consciência, inclusive, da sua vida intrauterina. Que você talvez não tenha uma memória declarativa, como eu falei, que você vai lembrar exatamente dos fatos, mas você tem uma memória de procedimento que está gravada em vários níveis em você. Você viveu aquilo. Você experienciou aquilo. Dentro da hipnose, a gente tem muitas técnicas para que a gente possa acessar memórias e sensações da vida intrauterina. E para que a gente possa ressignificar, curar e destravar a nossa vida. Entendem? Amores, por hoje é isso. A Mônica escreveu: nunca havia pensado nessa fase intrauterina. Vou conversar com a minha mãe para saber como foi para ela estar grávida de mim. Vou refletir na minha gravidez e vou refletir na gravidez da minha filha também. Uma pessoa uma vez me falou que dentro de uma meditação profunda, assim, ela chegou a conseguir sentir o que a mãe dela sentiu, uma emoção bem negativa, enquanto estava grávida dela. E o quanto aquilo afetou ela na vida dela. É muito forte isso, gente. É muito poderoso isso. E é importante que a gente tenha consciência disso também. Para que a gente possa conseguir curar a nossa própria vida. Tomar consciência da nossa história como todo. E não só de trechos dela fragmentados. Fez sentido? É isso. Tá bom? Reflitam.
Se vocês quiserem, tem meditações para que vocês possam acessar isso também. E é um treino você buscando na sua memória essas sensações. E novamente, eu vou recomendar o trabalho da Paula Gasparini, que fala muito sobre isso. E ela tem um trabalho muito legal, voltado para essa questão da vida intrauterina. Muito legal. A terapia dela, as terapias que ela fazia nos pacientes dela sempre foram muito voltadas para isso, porque ela começou a perceber que existia um padrão, que às vezes a pessoa tratava coisas da infância e algumas coisas não se curavam por completo. E aí quando ia tratar lá na vida intrauterina, a coisa ia na raiz. E aí dissolvia. Entenderam? A Mônica falou assim, soube que meu parto, do seu nascimento, né, Mônica? Foi difícil. O meu também. Minha mãe caiu, eu nasci de 8 meses, minha mãe caiu da escada, teve hemorragia, vixe, foi um salseiro. O meu parto do meu filho também foi muito difícil. E meu filho ficou internado uma semana sem mim. E ficou 7 dias, né? Sozinho no hospital. Porque eu recebi alta com 2 dias de internação e ele ficou 7 dias. Eu ia lá amamentar, mas eu não ficava com ele o tempo todo. E eu sei que quando eu não estava lá, ele chorava muito. Um dia eu cheguei lá, nossa, esse dia me dilacerou. Eu cheguei lá e uma mãe virou pra mim e falou assim, nossa, eu passei o dia inteiro com ele, mas tinha horário, né, pra ficar, não podia ficar até certo horário. Aí a gente tinha que ir embora, porque você não podia ficar na UTI neonatal. E o horário tava mais restrito ainda porque a gente foi bem no início da pandemia, né? A gente tava adentrando aí a pandemia da Covid. E aí a mãe chegou no outro dia, ela falou assim pra mim, nossa, ela falou na inocência, né, lógico, não falou por maldade. Ela falou assim, nossa, ontem a hora que você foi embora, mas ele chorou tanto. Então imagina, um recém-nascido, 7 dias longe da mãe. Eu sei que isso vai ter algum impacto no emocional dele. E que eu vou ter que estar atenta a isso. Por quê? Tem pesquisas que já comprovaram que bebês que são afastados da mãe, após o nascimento, a 1 metro de distância, assim, ó, os níveis de cortisol do bebê já ficam mais elevados, que é o hormônio do estresse. Então imagina o meu filho que ficou 7 dias internado e tantas outras crianças, né, que nascem prematuras, às vezes com meses internado, sem estar aquele contato com a mãe o tempo todo. Então esse colo que a mãe dá também é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. E o que mais vocês ouvem as pessoas falarem é deixa esse bebê chorar sozinho, olha. Então a mentalidade que as pessoas têm na sociedade, gente, sobre criar bebê e criança ainda é muito violenta. O bebê precisa de colo para se desenvolver, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Precisa de colo. Não é que é bom dar, precisa, é necessário. Não é só que é bom. Entenderam? Mas é isso, meus amores, deixa eu ler aqui. No dia do meu parto, foi um baita evento também, né, Gabi? E isso tudo tem influência na nossa história, né? E entender o quanto a gente pode estar trazendo ainda, né, gravado no nosso sistema emocional experiências negativas dessa fase. Mas tudo é sempre muito possível, graças a Deus. Existem infinitas possibilidades de cura, tudo é muito possível de ser ressignificado e curado sempre. Tá bom, amores? Por hoje é isso. Muita gratidão pela participação de vocês. Vocês comentaram bastante no chat de hoje, né? Fico muito feliz quando é assim. Muito mesmo. E um excelente final de ano. A Mônica tá dando aqui, né, pra todo mundo. E que 2022, eu tô 20 anos atrás. E 2022 seja um ano luminoso pra todos nós, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem dentro desse tema, vocês podem me mandar mensagem também, que a gente vai trocando, porque no momento em que você toma dimensão do que é isso, peraí, isso tem influência sobre a minha vida, e eu como mãe também influenciei a vida do meu filho, influencio, e por onde que eu começo a curar isso? Então tem formas muito poderosas da gente poder trabalhar isso, tá bom? E a gente vai falando mais adiante, tá bom? Um beijo grande, meus amores, muita gratidão, com Deus. Até semana que vem.